Você já se perguntou o que se esconde por trás de um dos filmes de ficção científica mais inesquecíveis da década de 90? Além dos portais estelares, dos confrontos épicos e das viagens intergalácticas, houve momentos que quase arruinaram o filme, decisões arriscadas que salvaram o projeto e desafios técnicos que ultrapassaram os limites da criatividade. Stargate 1994 não só nos apresentou um universo fascinante, cheio de mistério e aventuras, mas também escondeu histórias de caos, engenhosidade e coragem por trás das câmeras. De efeitos visuais criados em garagens a atores lutando contra seu próprio estresse pessoal, a criação deste clássico da ficção científica foi tão épica quanto a história que conta. Prepare-se, porque o que você vai descobrir não são apenas detalhes curiosos, é a verdadeira história de um filme que, com ousadia e sacrifício, acabou se tornando um ícone do cinema. Número 15. Kurt Russell não seria Jack O'Neill. Um dos aspectos mais interessantes da produção de Stargate é como Kurt Russell, que acabou interpretando o comandante Jack O'Neill, quase não aceitou o papel. Russell já era um ator renomado na época, e sua participação era fundamental para dar ao projeto o peso necessário para o seu sucesso, especialmente nos mercados internacionais. Inicialmente, Russell rejeitou o papel porque não gostou do roteiro, e a história não o convenceu. Na verdade, quando lhe ofereceram o roteiro, entregaram um rascunho antigo que estava bem distante do produto final. Quando Russell descobriu que lhe haviam dado o roteiro errado, ele quase desistiu do projeto. No entanto, depois de ler o roteiro correto, começou a mudar de ideia. No final, ele aceitou o papel sob a condição de receber um salário de $7 milhões, uma quantia bastante alta para a época. Essa decisão se tornou crucial, pois Russell foi a âncora que manteve o projeto de pé, especialmente porque o filme enfrentava inúmeros desafios de produção, tanto financeiros quanto criativos. Se ele não tivesse aceitado o papel, o futuro de Stargate provavelmente teria sido muito diferente. Número 14. O filme estava destinado ao fracasso. Desde o início, Stargate parecia ter tudo contra si. Um dos maiores problemas foi o design inicial do portal estelar, que parecia terrivelmente ruim. O primeiro design do portal era tão grotesco que mais parecia um pneu gigante e, longe de representar uma entrada para outro universo, parecia apenas uma peça de borracha. Esse design inicial causou preocupação entre toda a equipe, pois se o portal não conseguisse parecer real e majestoso, o impacto visual do filme poderia desmoronar e o projeto poderia ser considerado um fracasso total. Felizmente, a equipe de efeitos especiais e produção teve a ideia brilhante de modificar o design de última hora. Recarregaram o portal de preto fosco para prata metálico, permitindo que o objeto refletisse a luz de maneira adequada. Essa mudança simples não apenas melhorou a aparência visual do portal, mas também elevou o nível estético do filme, tornando-se um símbolo icônico para a franquia. Sem essa mudança, Stargate poderia ter falhado completamente e jamais teria alcançado o status cult que tem hoje. Número 13. O ator que interpretou Ra era Mão de Vaca. O ator Jay Davidson, que interpretou o vilão Ra, está no centro de uma das histórias mais curiosas e peculiares de Stargate. A Davidson era conhecido por ser um ator avesso à fama e, na verdade, não queria fazer Stargate de jeito nenhum. De fato, a única razão pela qual aceitou o papel foi pelo dinheiro. Davidson pediu um salário de $1 milhão, acreditando que os produtores iriam recusar sua exigência. No entanto, para sua surpresa, os produtores aceitaram sem hesitar, e Davidson se viu preso em um projeto que não queria fazer. Isso se tornou um drama interno para o ator, que nunca teve a intenção de seguir na indústria cinematográfica. Após Stargate, Davidson voltou ao mundo da moda, que era sua verdadeira paixão. No entanto, sua interpretação de Ra se tornou uma das mais memoráveis do filme, em grande parte devido ao design de seu figurino e às alterações feitas na pós-produção, que tornaram seu personagem ainda mais imponente e alienígena. Número 12. O financiamento foi totalmente independente. Stargate é um exemplo claro de como a paixão e a determinação podem superar grandes obstáculos, especialmente quando se trata de obter financiamento para um projeto de grande escala.
Os diretores Roland Emmerich e Dean Devlin decidiram financiar o filme por completo, sem o apoio dos grandes estúdios de Hollywood. Isso aconteceu porque os estúdios haviam rejeitado o projeto, considerando-o arriscado e fora de lugar, em uma época onde a ficção científica estava perdendo popularidade. Assim, Emmerich e Devlin foram forçados a levantar os 55 milhões de dólares do orçamento por conta própria. Isso significava que os dois diretores tinham que assumir todo o risco financeiro, sem o respaldo ou apoio dos estúdios, o que parecia uma loucura. No final se provou ser um ato de coragem e uma decisão estratégica que lhes deu total liberdade criativa. Embora o financiamento independente tenha causado grande estresse, foi uma das chaves para que o filme tomasse a forma que os diretores desejavam. Sem depender dos grandes estúdios, Emmerich e Devlin puderam dar vida ao filme sem as restrições da indústria. Número 11. Os efeitos visuais nasceram em uma garagem. Um dos efeitos mais emblemáticos e célebres de Stargate é o portal aquático, que na época quebrou barreiras na cinematografia de ficção científica. No entanto, esse efeito visual não teve origem em um estúdio de efeitos de alta tecnologia nem em um computador moderno. O efeito do portal nasceu, na verdade, em uma garagem, com uma solução improvisada de baixo orçamento criada pelo supervisor de efeitos Jeffrey Okun e pelo diretor de fotografia David Stump. Em vez de recorrer a complicados programas de CGI, Okun e Stump usaram um tanque de acrílico com água, ao qual adicionaram pó de chá gelado. Com uma furadeira, criaram uma espiral na água que emulava o movimento do portal. Esse truque simples, mas engenhoso, foi filmado em alta velocidade, 120 quadros por segundo, para capturar todos os detalhes da espiral. O resultado foi um efeito visual único e encantador, que não apenas salvou o filme, mas também definiu a estética da produção. Anos depois, quando a série Stargate SG-1 tentou replicar o efeito, não conseguiram com o CGI, o que apenas destaca a magia dessa solução artesanal e a inovação daqueles tempos. Número 10. James Spader se trancou no trailer e exigiu mudanças. James Spader, que interpretou Daniel Jackson, passou por uma série de conflitos criativos durante a filmagem de Stargate. Spader nunca esteve convencido com o roteiro e criticava constantemente os diálogos de seu personagem. O ator ficou tão frustrado com a qualidade do roteiro que, em um determinado momento, se trancou no trailer e exigiu que reescrevessem suas falas. A tensão no set chegou a um ponto tão alto que, em uma das ocasiões, Spader se recusou a sair do trailer até que suas demandas fossem atendidas. Esse comportamento provocou uma grande fricção entre o ator e os diretores Roland Emmerich e Dean Devlin. Os produtores temiam que o filme saísse completamente de controle, mas no final Spader aceitou as reescritas e o trabalho prosseguiu. Embora Spader tenha se sentido frustrado durante as filmagens, a tensão no set acabou resultando em uma das interpretações mais memoráveis de sua carreira. Número 9. O portal estelar quase foi arruinado pela cor. O design do portal estelar, um dos elementos visuais mais icônicos do filme, quase se transformou em um desastre completo devido à escolha da cor. Inicialmente, o anel do portal foi pintado de preto fosco com a intenção de dar um aspecto envelhecido e antigo. No entanto, sob as luzes do set, o preto fosco fez o portal parecer sem vida, pesado e barato, não refletindo a majestade que os cineastas queriam transmitir. Essa escolha inicial do design causou grande preocupação em toda a equipe, já que se o portal não conseguisse parecer real e imponente, o impacto visual do filme poderia desmoronar, comprometendo toda a estética da produção. Em um gesto de desespero, a produção decidiu repintar o portal de última hora durante o processo de filmagem. Eles trocaram o preto fosco por um acabamento metálico prateado, e esse simples, mas crucial ajuste foi a salvação do design. A cor prateada permitiu que o portal refletisse a luz de maneira ideal, fazendo-o brilhar e refletir as cores das tochas e das luas ao redor. Essa mudança não apenas melhorou a estética, mas também fez do portal um símbolo visual marcante que viria a se tornar um ícone da franquia Stargate e um grande marco dentro do cinema de ficção científica.
Sem esse ajuste no design, o impacto visual de Stargate provavelmente teria sido comprometido e a produção poderia ter fracassado em sua tentativa de criar uma imagem poderosa e memorável. A transformação do portal é um exemplo claro de como pequenos detalhes podem mudar toda a percepção de um filme e também mostra a importância de saber tomar decisões rápidas e eficazes quando se está em meio a uma produção cheia de desafios. Número 8. A filmagem no domo de Spruce Goose. A filmagem de Stargate contou com um cenário surpreendente e único, o domo de Spruce Goose, localizado em Long Beach, Califórnia. Este enorme hangar, o maior do mundo na época, havia sido originalmente construído para abrigar o avião Hughes H-4 Hercules, também conhecido como Spruce Goose, do excêntrico bilionário Howard Hughes. Quando o avião foi transferido para o Oregon, o domo ficou vazio e foi aproveitado pela produção de Stargate para construir os cenários da película. O domo, com mais de 70 metros de altura e 244 metros de comprimento, forneceu o espaço ideal para a construção dos sets. Dentro dele, os cineastas criaram a nave piramidal de Ra e outros cenários grandiosos que cobriam uma área maior do que 4 campos de futebol. A grandiosidade dessa estrutura ajudou a aumentar a sensação de escala e magnificência da produção, fazendo com que o filme parecesse muito mais caro do que realmente era. O uso do domo conferiu uma sensação de imensidão e surrealismo ao ambiente de Stargate, algo que os cineastas aproveitaram ao máximo para criar a ilusão de um universo vasto e distante. Além de servir como o cenário perfeito para os ambientes de Stargate, o domo também se tornou uma peça fundamental na criação da atmosfera épica do filme. A imensidão da estrutura contribuiu para o visual imponente da produção, garantindo que as cenas grandiosas e de ação se dessem em um ambiente de escala monumental, algo essencial para dar a sensação de que os personagens estavam realmente viajando para outro mundo. Número 7. O efeito de viagem através do portal levou 1 mês para ser renderizado. Um dos efeitos visuais mais inovadores e impressionantes de Stargate é a famosa sequência de viagem através do portal, que realmente se destaca por sua complexidade e pela maneira como foi filmada. Essa sequência foi capturada a 120 quadros por segundo, o que permitiu um nível de detalhe impressionante no movimento do portal. No entanto, os computadores de 1994 não estavam preparados para lidar com uma tarefa tão complicada e demorada. O processo de renderizar essa sequência foi extremamente trabalhoso e levou muito tempo, o que se tornou um verdadeiro desafio técnico para a equipe de efeitos especiais. A renderização dos quadros dessa sequência levou nada menos do que 30 dias inteiros para ser concluída, utilizando a tecnologia mais avançada disponível para a época. Esse esforço intenso representou uma verdadeira façanha tecnológica e um grande teste de paciência e perseverança por parte dos responsáveis pelos efeitos. Na época, as ferramentas de CGI ainda estavam em um estágio inicial de desenvolvimento, o que tornava a criação desse tipo de efeito ainda mais desafiadora. Embora tenha sido um processo longo e difícil, o resultado final da sequência de viagem pelo portal se tornou um dos momentos mais memoráveis do filme, além de um marco na história dos efeitos visuais do cinema. Esse feito ilustra perfeitamente como, mesmo com recursos limitados, a engenhosidade e a dedicação de uma equipe criativa podem levar a resultados extraordinários que definem o estilo visual de um filme. Número 6. 66 novas tomadas de efeitos em 7 dias. Nos últimos dias de produção de Stargate, a pressão sobre a equipe de efeitos especiais foi intensa. Os produtores do estúdio exigiram 66 novas tomadas de efeitos visuais em um prazo de apenas 7 dias. Dada a complexidade das cenas e a quantidade de trabalho necessária, isso parecia uma missão impossível. No entanto, o time de efeitos não se deixou abater. Sob uma pressão extrema e com prazos impossíveis, a equipe usou o sistema Domino, uma ferramenta de composição em tempo real, para ajustar e renderizar os efeitos instantaneamente. Essa tecnologia inovadora permitiu que a equipe entregasse as 66 novas tomadas dentro do prazo estipulado, ou mantendo a qualidade dos efeitos visuais que eram essenciais para o filme.
Sem esse sistema, seria muito difícil cumprir a exigência do estúdio sem comprometer o produto final. A rapidez com que os efeitos puderam ser ajustados e renderizados fez toda a diferença, garantindo que a produção fosse concluída a tempo e que o filme mantivesse sua qualidade visual. A utilização do sistema Domino foi um verdadeiro divisor de águas para a produção, permitindo que o time de efeitos visuais superasse um obstáculo quase insuperável. Esse feito é um exemplo claro de como a inovação tecnológica pode salvar a produção de um filme e possibilitar que as ideias mais ambiciosas se tornem realidade, mesmo sob as condições mais desafiadoras. Número 5. As armaduras dos guardas de Ra eram uma verdadeira tortura. As armaduras imponentes dos guardas de Ra, que desempenham um papel essencial na aparência visual de Stargate, foram uma verdadeira tortura para os atores que as usavam. Essas armaduras eram extremamente pesadas e, o mais importante, não tinham ventilação. Os atores que interpretaram os guardas de Ra ficavam totalmente cegos dentro dessas pesadas armaduras, o que dificultava muito o movimento e a execução das cenas. O calor dentro dessas armaduras, combinado com as altíssimas temperaturas do deserto, criou uma experiência fisicamente extenuante e perigosa para os atores. Além da visão limitada, os atores também enfrentavam o risco de desmaiar devido ao calor intenso. O ambiente no deserto era tão quente que, em alguns momentos, os membros da equipe e os próprios atores desmaiavam por exaustão. Diante disso, o cronograma de filmagem precisou ser alterado para filmar nas primeiras horas da manhã ou ao final da tarde, quando as temperaturas eram um pouco mais suportáveis. A experiência de filmar em Stargate foi, portanto, muito mais do que um desafio artístico ou criativo, foi um teste físico para todos os envolvidos. As armaduras dos guardas de Ra se tornaram um símbolo não apenas da grandiosidade do vilão, mas também das dificuldades extremas enfrentadas pela equipe para dar vida a esse visual épico. Número 4. As criaturas Mastades foram criadas com cães, para criar as imponentes criaturas Mastades, que deveriam ser enormes bestas alienígenas. Os produtores de Stargate tomaram uma abordagem inesperada e criativa. Em vez de usar animais reais ou criar os monstros com efeitos CGI caros, eles decidiram utilizar cães disfarçados. Esta solução engenhosa permitiu que os cineastas criassem uma ilusão de gigantescas criaturas sem sobrecarregar o orçamento com efeitos especiais pesados. A equipe colocou os cães fantasiados com trajes pesados e os filmou em cenários de escala reduzida, criando a ilusão de que os Mastades eram criaturas enormes e ameaçadoras. Embora os espectadores provavelmente não percebessem, este truque de baixo custo foi uma das muitas formas criativas que ajudaram a produção a se manter dentro do orçamento, sem sacrificar a qualidade visual ou a magia da história. Essa solução simples, mas eficiente, não apenas economizou dinheiro, mas também mostrou a engenhosidade da equipe de Stargate em enfrentar desafios financeiros sem comprometer a experiência do público. Embora a tecnologia moderna de CGI tenha facilitado a criação de criaturas fantásticas nos dias de hoje, o uso de cães para representar as Mastades é um lembrete de que a criatividade, muitas vezes, pode superar os desafios mais complexos. Número 3. O deserto de Buttercup Valley se tornou um forno de trabalho. Filmar Stargate no deserto de Buttercup Valley, entre a Califórnia e o Arizona, foi uma verdadeira provação física para todos os envolvidos na produção. As temperaturas atingiram 50 graus Celsius, 120 graus Fahrenheit, o que resultou em exaustão extrema para os membros da equipe. O calor era tão insuportável que até as garrafas de água derretiam ao ser deixadas ao sol e as câmeras de filmagem superaqueciam, tornando o processo de gravação ainda mais difícil. O calor também afetou as condições no set. Os membros da equipe desmaiavam com frequência devido ao exaustivo calor e à falta de sombra. Para evitar um colapso geral, a produção teve que alterar o cronograma, limitando as filmagens às primeiras horas da manhã ou ao final da tarde, quando o calor era um pouco mais suportável. Essa mudança foi crucial para a saúde e segurança de todos os envolvidos, mas também impôs um ritmo de trabalho intenso e sem descanso. Apesar de todos os desafios causados pelo calor escaldante,
A experiência de filmar em Buttercup Valley teve um efeito positivo na estética do filme. O ambiente árido e inóspito ajudou a criar um cenário visualmente impressionante que transmitia a sensação de que os personagens estavam realmente em um planeta alienígena desolado. Essa adversidade física se traduziu em um visual deslumbrante e imersivo que, no final, a ajudou a definir a identidade visual de Stargate. Número 2. O design de Ra é uma obra-prima do figurino. O design do vestuário de Ra, o temível vilão de Stargate, é sem dúvida uma das maiores obras de arte no campo do figurino de ficção científica. O designer Joseph Porro, responsável por essa criação, conseguiu transformar a figura do deus egípcio em um ser alienígena magnificente e aterrador. O traje de Ra combinava várias camadas de terciopelo, couro, fibra de vidro e outros materiais que se fundiam para criar uma estética alienígena e ao mesmo tempo majestosa. Cada parte do vestuário foi minuciosamente planejada para ressoar com a grandeza e o poder de Ra. O cocar de Ra, uma peça imponente de fibra de vidro incrustada com pedras preciosas como lápis lazuli e olhos de tigre, foi uma das peças mais destacadas, conferindo-lhe um visual divino e sobrenatural. O vestido de veludo vermelho e dourado, por sua vez, era complementado por símbolos e hieróglifos esculpidos que o tornavam uma verdadeira obra de arte vestível. A construção desse traje levou semanas de trabalho árduo, com a equipe de figurino dedicando um esforço considerável para criar a complexidade visual e o impacto simbólico do personagem. O resultado final não apenas fez de Ra um dos vilões mais imponentes do cinema, mas também se tornou um ícone da cultura pop, com o design do figurino sendo amplamente lembrado e imitado até hoje. Número 1. As munhecas de palo salvaram um monte de dinheiro. Em uma das soluções mais engenhosas e criativas da produção de Stargate, a equipe de produção inventou um truque visual simples, mas incrivelmente eficaz, para criar a ilusão de um grande exército nas dunas do planeta alienígena. Com o orçamento apertado, não era viável contratar centenas de figurantes extras para dar a sensação de uma enorme população. Em vez disso, os cineastas recorreram a um método simples. Criaram munhecas de palo, figuras esqueléticas feitas de madeira, cobertas com tecido e posicionadas estrategicamente no fundo das dunas. De longe, essas figuras pareciam aldeões ou soldados observando o conflito, criando uma sensação de escala sem a necessidade de pagar por muitos figurantes. Esse truque não só economizou uma quantidade considerável de dinheiro, mas também mostrou como a engenhosidade pode superar limitações orçamentárias. Usar as munhecas de palo foi uma solução criativa que permitiu que a produção parecesse grandiosa sem estourar o orçamento. Ao jogar com a perspectiva e o ambiente natural, o filme conseguiu criar uma sensação de vida e movimento nas dunas, sem que o público percebesse o truque por trás disso. Embora pareça uma solução simples e barata, esse método de criar a ilusão de um grande exército sem precisar de milhares de figurantes é um exemplo clássico de como a criatividade e a engenhosidade podem transformar um desafio financeiro em uma oportunidade para criar algo visualmente impressionante. Essa abordagem ajudou a dar a Stargate um toque épico, ao mesmo tempo que mantinha os custos controlados, e se tornou um dos truques mais inteligentes da história do cinema. Se você ficou fascinado ao descobrir o que realmente acontece por trás das câmeras, não se esqueça de se inscrever agora mesmo no canal. Ative a campainha para ficar por dentro dos próximos segredos do cinema que quase ninguém ousa contar. E não se esqueça de deixar seu like para que continuemos trazendo mais conteúdo que faça você ver seus filmes favoritos de uma perspectiva completamente nova. Nos vemos na próxima viagem.